Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém! Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 13. É muita alegria demais uma vez estar na casa do Senhor, em um culto de Santa Ceia, culto da família. Que Deus ele venha continuar segurando em nossas mãos, porque sabemos que a trajetória não é fácil, mas quando o Senhor está segurando em nossas mãos, a gente consegue vencer, a gente consegue prosseguir. Amém? João capítulo 13. Amém? Vou estar iniciando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu não faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Amém? Podem se assentar. Glórias a Deus. A história de Cristo era uma história muito impactante. Nós não estamos falando de um simples Cristo, mas nós estamos falando de um mestre, de um herói que não fez só por si. Ali ele foi um herói pela humanidade, porque ele, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, quando nasce no coração de Deus o plano da salvação, vai gerar no coração do filho se voluntariar
a se entregar, a se ofertar pela uma humanidade corrompida, decaída. Cristo, ele sabia o que ele iria enfrentar aqui nesse mundo. Ele sabia o que ele iria passar, mas ele amou o mundo de tal maneira, nos amou de uma tal forma, que ele não pensou as consequências que ele iria passar, e ele se entregou por amor a nós. Nós vamos ver que Jesus, ele tem um ensinamento muito forte. Cada passagem de Cristo é um ensinamento para as nossas vidas. Nós vamos ver que ao Cristo estar entre o povo, nós vamos ver que Cristo, ele pregava com muita autoridade, e ele não deixava de falar a verdade. Ele não olhava para a classe social. Com esse eu tenho que falar de uma forma, com esse eu tenho que falar de outra, porque esse tem uma posição mais elevada, então tem que pegar de uma maneira mais leve. Jesus, ele tinha os sermões duros. Nós vamos ver que Cristo, ele poderia talvez se corromper, querendo atrair vidas para ele, porque ele estava 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Mas nós vamos ver que com a verdade ele atraía muitos. Muitos ainda talvez tentava escapar, tentava fugir da verdade, mas nós vamos ver que os sermões de Jesus sempre era confrontar. Ele nunca iria a favor de um erro, de um pecado. Nós vamos ver que quando aqueles homens, ele apanha aquela mulher em adultério, vai até Jesus, e agora eles querem experimentar o que Jesus iria dizer, porque eles sabiam que se Jesus pedisse para apedrejar, que era o costume da época, que amor era aquele que ele pregava. Mas agora nós vamos ver que Jesus, ele dotado de sabedoria e de inteligência, ele vai dizer: atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós vemos que todos são sujeitos às falhas, aos erros, mas nós vamos ver que quando Jesus, ele olha para a mulher, ele vai dizer: cadê os teus acusadores? Aquela mulher, ela disse: não tem mais nenhum aqui. Jesus, ele simplesmente, ele poderia parar por ali, despedir a mulher, mas ele vai dizer algo para ela: vá e não peques mais. Talvez você errou, talvez você falhou, mas Jesus, ele está te dando uma oportunidade diante a ele, e dizendo: não insista no erro, não insista nessa falha, vá e não peques mais. Mas muitas das vezes nós insistimos em nossas atitudes, em nossos erros. Muitas das vezes nós queremos prosseguir da forma que nós achamos e que nós queremos. Muitas das vezes nós queremos que o Evangelho se adequada à nossa personalidade, às nossas vidas. Nós estamos vendo hoje muitas igrejas se abrindo por uma interpretação
de si próprio, uma interpretação da palavra. Nós estamos vendo muitos errando, falhando e dizendo. Aí quando a pessoa é confrontada dentro da palavra, aí a pessoa diz: mas isso é para o povo de antigamente. Nós vamos ver que na atualidade de hoje, as pessoas estão mudando a verdade de Cristo. Estão deixando de examinar as Escrituras como ela é e trazendo para o seu próprio benefício. Cristo é amor. Sim, Cristo é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Ele é justiça. Nós vamos ver que Jesus, Ele a todo tempo, Ele quer mostrar que nós devemos estar aos pés dEle, que nós devemos seguir a humildade de Cristo. Nós vamos ver que Cristo, um Deus todo-poderoso, mas Ele vem em uma forma de humildade para nos ensinar, de uma forma completamente diferente dos costumes, porque nós vamos ver que está chegado a hora de Cristo. Jesus, Ele vai dizer na palavra: está chegando a minha hora, que o Filho será entregue, voltará ao Pai. Nós vamos ver que Jesus, Ele poderia mudar completamente a situação, mas Ele olhou para si mesmo e disse: eu fui voluntário e vou amar até o fim. Muitas das vezes nós queremos fazer um ato de amor a alguém, mas muitas das vezes com as circunstâncias nós não conseguimos ir até o fim. Mas nós vamos ver que Cristo, Ele está passando por uma batalha espiritual, por algo muito forte, mas Ele não vai desistir da igreja. Ele não vai desistir das nossas vidas. Cristo, Ele poderia acabar com a humanidade, porque mesmo Ele vindo em forma de homem para se entregar pela igreja, muitos ainda estavam virando as costas para Cristo. Muitos estavam deixando o seu próprio ego, seus próprios desejos falar mais alto. Mas o Senhor, Ele amou de tal maneira que Ele vai ser entregue por nós. Nós vamos ver a última ceia e Jesus, Ele dando um ensinamento muito forte para as nossas vidas. E ali agora Ele vai dizer que tinha um que iria o traí-lo. E nós vamos ver que diante ao momento de ceia, ao qual era o momento para que todos estivessem preparados, mas nós vamos ver que tem pessoas que vai dar legalidade ao diabo, para que o diabo venha encher o coração dele de amargura, de coisas ruins. Mas nós vamos ver que Jesus, Ele é maravilhoso, que o mais que Ele sabia que Ele iria ser traído, mas Ele não manifestou quem seria o traidor.
nós vamos ver que ali, quando Jesus ele vai dizer que seria traído, agora os discípulos eles vão ficar ali triste. Será que sou eu? Será quem é? Agora nós vamos ver que Pedro ele vai dar um toque para João, porque João estava reclinado sua cabeça no peito de Jesus, e Pedro vai dizer: pergunta quem é. E nós vamos ver que Jesus ele vai dizer: quando eu olhar bocado e colocar sobre a boca, esse será o traidor. E nós vamos ver que ali é feito, é colocado sobre a boca de Judas. Mas nós vamos ver que ali os discípulos eles vão estar completamente distraídos, eles não vão perceber. E nós vamos ver que quando é colocado sobre a boca de Judas, Judas é possuído pelo espírito maligno. E nós vamos ver que Judas agora ele sai em uma noite escura, tenebrosa, igual ao seu próprio coração. E os discípulos ali, eles vão achar que Judas ele saiu, porque Judas ele tinha bolsa de valores, achou que Jesus teria pedido para ele comprar algo para a festa, ou até mesmo para os pobres. Nós vamos ver que esse ensinamento ele é muito forte, porque nós temos uma preparação. Nós tomamos a ceia o mês passado, e nós temos a preparação do mês passado ao dia de hoje, para se preparar, para tocar naquilo que é sagrado. E nós vamos ver que Judas, ele não se prepara, ele não se entrega ao Senhor. Ele tem os maiores ensinamentos, porque estar com Cristo, estar andando com Cristo, ouvindo aquilo que Ele tem para falar, é os melhores e maiores ensinamentos. Mas nós vamos ver que Judas, ele se deixa levar. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele tem coisas grandes para se revelar nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para fazer. Nós vamos ver que em um certo momento os discípulos eles vão estar ali discutindo quem seria o maior, porque nós vamos ver que ali agora Jesus ele vai entrar, e Jesus ele vai ensinar com a sua simplicidade quem é o maior. Porque nós vemos que Jesus ele pega uma criança e vai dizer: aquele que for como uma criança, esse será o maior. Uma criança, Jesus ele vai usar uma criança, porque uma criança ele é totalmente dependente do pai, da mãe. E aqueles que foram como uma criança, eles são dependentes de Deus. Glória. Você é dependente de Deus? Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver que antigamente tinha um costume de lavar os pés. E nós vamos ver que ali lavar os pés era um fato de quando as ruas eram de terras, pessoas andavam quilômetros e quilômetros, e quando ela chegava em uma casa, era lhe servida uma bacia com água para ela lavar os pés, ou se tivesse um escravo na casa, o escravo lavaria os pés daquela pessoa.
Era o costume. Agora nós vamos ver que Cristo, no momento ali da ceia, Ele vai fazer esse ato. Agora Cristo, Ele vai encher uma bacia, colocar água e vai começar a lavar os pés. Mas nós vamos ver que ali é o momento ao qual todos ficam atônitos, porque não seria um mestre para lavar os pés, mas seria um escravo que lavaria aos pés. Mas Cristo, Ele vem nos ensinando um ato de humildade. Cristo vem nos ensinando um ato que muitos ali estavam brigando para ver quem era o maior, porque o maior não lavaria os pés, mas seria lavado os pés dele. Mas Jesus, Ele vem nos ensinando completamente diferente. Agora nós vamos ver que Pedro vai dizer: Senhor, Tu vai lavar os meus pés? Não, os meus pés não. Nós vamos ver que Jesus, Ele vai dizer o quê? Se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Hoje nós estamos vendo em que parte que o Senhor, Ele quer mudar, transformar a nossa vida, e nós estamos falando: não, Senhor, aqui não pode. Mas nós vamos ver que agora Jesus vai falar: se não lavares, você não tem parte comigo. Agora nós vamos ver que Pedro vai dizer: não, Senhor, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, lava meus pés. Aí Jesus, Ele vai nos ensinar que se tivermos já lavado somente os pés, é preciso que Jesus, Ele venha lavar somente os pés, para que nós não venhamos se desviar do caminho, porque sabemos que os nossos pés é onde nos leva em vários lugares. Mas se nós não tiver os pés lavados pelo Evangelho, lavado por Cristo, onde que está indo os nossos pés? Onde que os nossos pés estão nos levando? Nós vamos ver que Pedro, ele sempre está à frente, né? Não, Jesus. Mas agora Pedro, ele teve que compreender que se ele não fosse lavado, ele não teria parte com o Senhor. Meu Deus, aleluia. Nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer que ele estava pronto a ser entregue. E agora Pedro, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, deixe-me ir contigo, deixa eu te seguir. Jesus, ele vai dizer: não, nesse momento não. Mas por que, Jesus? Eu te darei até a minha vida por ti, se for preciso. Será que realmente nós estamos prontos a dar a vida por Cristo? Será que realmente nós estamos prontos a renunciar todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, tudo aquilo, as nossas vontades, para seguir a vontade do Mestre? Nós vemos que Pedro, ele vai achar que está pronto para isso, mas nós vamos ver que Jesus, ele vai dizer: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás.
Aí nós vamos ver que muitos, eles vão criticar, né? Muitos criticam Pedro pela atitude de negar a Jesus. Nós vamos ver que quando falavam: ah, Pedro, tu é um deles, Pedro negou. Nós vemos que Pedro, ao falando a verdade, ele correria o mesmo risco de morte. Por isso que Pedro, ele negou. Aí nós venhamos trazendo para a nossa atualidade de hoje. Quantos têm negado Cristo por menos? Meu Deus. Pedro, ele negou por medo de perder a sua vida. E nós, muitas das vezes, temos negado a Cristo por tão pouco. Ah, mas como que eu tenho negado a Cristo? Imagina quando você chega no teu serviço e a pessoa diz: você é crente? Ah, sabe, né? Ah, eu vou lá de vez em quando. Eu vou só de vez em quando na igreja. No teu trabalho, na escola, as pessoas, elas te conhecem como um pastor, como uma pastora, como obreiro, como um membro de uma igreja, como um servo de Deus Altíssimo. Porque muitas das vezes nós queremos ficar no anonimato, né? Ah, eu entro dentro da empresa e saio e ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou. Mas quando nós se entregamos completamente ao Senhor, a nossa vida é completamente mudada, transformada. Sabe quando você recebe algo que te alegra de uma forma que você não consegue ficar guardado para si? Assim é quando nós recebemos Jesus sobre a nossa vida. Nós temos que falar para as pessoas desse amor de Jesus. Não esconder aquilo que Jesus ele já fez sobre a nossa vida. Nós vamos ver que pessoas que têm um encontro com o Mestre, ela é completamente transformada, completamente mudada. Não tem como nós ter um encontro com o Senhor e continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Nós vamos ver que nós somos confrontados todos os dias com a palavra. Aí muitas das vezes a palavra ela vem uma palavra de correção. Aí muitas das vezes nós falamos: não, essa não é para mim, essa é para fulano. Ah, fulano não veio, era para ele. Uma palavra, toda a palavra de Deus, ela vem para nos instruir, para nos ensinar. Nós vamos ver que Cristo, ele não alisou a cabeça de ninguém. Ele falava com autoridade, ele falava a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, a igreja vai esvaziar. Se eu falar a verdade, o povo não vai me dar mais oportunidade. Nós vamos ver que muitos pregadores somente vêm para massagear o ego da igreja, porque senão a agenda vai ser cortada. Se o Senhor ordenou para que nós íamos falar a verdade, nós não vamos poder reter a verdade. Muitas das vezes a verdade ela dói.
uma verdade que no momento você quis se descabelar, não é desse jeito, é do jeito que eu penso, e depois quando você começa a analisar e falar, realmente eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformado, porque não adianta nós virmos pregar um evangelho de facilidade, um evangelho ao qual tudo pode, e naquele grande dia o Senhor dizer que não nos conhece, que nós não temos parte com Ele. Sabemos que Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho, e o caminho é estreito, a porta é estreita. Nós tivemos aqui uma apresentação na terça-feira sobre a porta, e nós vemos que muitos querem a porta mais larga, porque é mais fácil, de seguir. Imagina nós andarmos segundo as nossas próprias vontades, sem ser contrariado, sem ser disciplinado. Mas nós vamos ver que mudança que teria sobre as nossas vidas. Será que nós temos o caráter de Cristo? Andamos segundo a vontade e o querer dele? Nós vemos que é preciso todos os dias, todos os momentos, nós temos uma direção, deixar que o Espírito Santo Ele venha nos guiar, Ele venha nos moldar da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Servir a Cristo não é fácil, porque servir a Cristo é renunciar ao seu próprio eu. É quando nós temos vontade de fazer, de ir a algum lugar e Jesus muda a rota. Jesus manda para outro lugar. Nós temos que estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ver que Jesus ele vai lavar os pés com uma humildade, com simplicidade. E Cristo ele vai nos ensinar que nós deveríamos fazer o mesmo. Agora nós vemos que hoje nós falamos que amamos a Deus e nós não conseguimos amar o nosso irmão. Agora, como que se nós não conseguimos olhar para a face do nosso irmão, nós vamos lavar os pés? Nós vemos que Cristo ele vem nos ensinando. Se nós queremos ser reconhecidos como discípulos, que nós venhamos amar uns aos outros. Eu não amo meu irmão, mas eu sou discípulo. Eu não amo minha irmã, porque me aborreceu, mas eu sou discípulo. Discípulos do Senhor, ele é completamente diferente. O mais que a pessoa se levantou contra as nossas vidas, nós vemos que se nós estiver em Cristo e Cristo estiver em nós, tudo
vai ser diferente. Porque nós vemos que existe uma batalha espiritual. E é essa batalha espiritual que nós não queremos passar. Nós não queremos enfrentar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não queremos se preparar. Como foi falado, a questão da escola dominical, da consagração, a questão das terça-feiras, é uma preparação. E muitas das vezes nós não queremos se preparar. Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai se retirar para orar. Nós vamos ver que quando Jesus ele foi ali tentado pelo diabo, ele estava em jejum, ele estava em oração. E algo me chamou a atenção nessa passagem, que o diabo vai dizer: transforma esta pedra em pão. E Jesus, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Nós vamos ver que o diabo ele vai desafiar o próprio Cristo. Mas nós vamos ver que Cristo, ele não vai querer mostrar quem é a si próprio. Porque muitas das vezes nós somos desafiados e nós vamos querer mostrar que a gente pode fazer. Porque Cristo teria o poder ou não teria de transformar aquela pedra em pães? Teria. Mas nós não precisamos mostrar. Nós não precisamos entrar nesse desafio. Nós vamos ver que ele fala: se tu é Cristo, transforma. E muitas das vezes nós caímos nesse erro, em querer mostrar. E muitas das vezes nós não estamos preparados para aquilo que vai vir. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele, ali em Isaías 53, versículo 5, vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído. E ali, como uma ovelha, ele não abriu a boca. Ele sabia que o seu momento estava chegando. Nós vamos ver que Pedro, ele tenta impedir, mas Cristo vai dizer que é necessário que tudo isso viesse a acontecer para que as Escrituras fossem cumpridas. Existem momentos na nossa vida que é preciso nós passar por essa situação para que venha se cumprir aquilo que o Senhor nos falou. Nós vemos que Jesus ele está a todo tempo a dizer para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos parar. Glória a Deus. Ainda que seja difícil nós olhar para uma situação e falar que nós vamos conseguir vencer. Muitas das vezes parece que estamos remando contra a maré. Parece que nada vai dar certo. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, aquilo que estava dando errado
começa a dar certo. Que nós venhamos a cada momento ser participantes das aflições de Cristo. Nós só queremos os momentos bons. Nós não queremos passar por calúnias, aflições, mas nós vamos ver que o próprio Cristo, Ele vai passar tudo isso por amor a nós, e vai dizer que Ele vai nos amar até o fim. Por amor a Cristo, você está pronto? Ir até o fim? Nós vamos ver que Judas, ele se deixa se levar. Nós vamos ver que a artimanha de um traidor é tão grande que ele vai combinar: quando chegarmos aonde está o mestre, eu irei dar um beijo, irei cumprimentá-lo com ósculo santo. Então tu saberás que é um Cristo, prendei-o. Nós vamos ver que a traição, ela é algo que machuca, que dói. Imagina Cristo como se sentiu naquele momento. Mas nós vamos ver que Cristo, Ele não vai entrar com condenação sobre Judas. Judas, ele poderia ter uma chance de arrependimento, de tentar mudar aquilo, mas ele preferiu dar ouvido à voz do adversário. Que o Senhor, Ele a cada dia, Ele venha abrir o nosso entendimento, que Ele venha nos ensinar como devemos seguir a Ele, como devemos andar segundo os seus propósitos. Nós sabemos que Cristo, Ele sabia o propósito que Ele viria nessa terra. Por isso que Ele foi até o fim. Ele não desistiu. Será que hoje nós estamos entendendo qual é o propósito de nós estarmos na igreja? De Cristo ter nos escolhido, ter nos chamado? Ou simplesmente nós estamos vindo para se assentar nessas cadeiras confortáveis e é somente isso? Mas Cristo, Ele quer muito mais das nossas vidas. Ele quer ver a nossa entrega a Ele. Nós vamos ver que Ele nos entregou como uma oferta por uma humanidade pecadora. Agora nós, muitas das vezes, não queremos fazer o sacrifício, se isso é que é sacrifício, porque perto do que Cristo fez por nós, o mais que nós fazemos, nós não estamos fazendo nada ainda. Muitas das vezes, sempre a pastora está dizendo aqui a questão de uma cruzada. Aí muitas das vezes nós achamos que estar na igreja domingo, terça, quinta, já é um fardo pesado. Agora uma cruzada, todos os dias, estar na igreja. Porque hoje nós vemos que as pessoas, elas escolhem o culto que ela quer. Se eu vim domingo, eu não preciso vir na terça. Se eu vim na terça, eu não preciso vir na quinta. E nós vemos que quando nós
nos entregamos completamente a Cristo, nós temos vontade de estar na casa do Senhor. Nós temos prazer de estar na casa do Senhor. Não é vir porque o pastor vai achar ruim, porque a pastora vai achar ruim, não. É porque nós sabemos o compromisso que nós temos com Cristo. Quando nós saímos da nossa casa, de que forma que nós temos saído de casa? Eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou lá para se entregar, ou nós estamos saindo tipo assim, é mais um culto, é mais um culto, eu já sei a liturgia do culto, mas quando você chega aqui, o que você faz para o seu culto ser diferente? Para este momento ser completamente diferente. Para esse momento não ser uma perca. Porque muitas das vezes nós saímos da nossa casa e viemos para a casa do Senhor, saímos da mesma forma, do mesmo jeito, de mãos vazias, e muitas das vezes ainda murmurando, reclamando, porque nós não viemos prestar um culto ao Senhor. Nós simplesmente saímos por uma obrigação. Mas nessa manhã, vamos nos entregar ao Senhor de uma forma completamente diferente. Hoje é Santa Ceia. Glória! Nós tivemos tempos para se preparar. Se preparou, não sei. Eu sei da minha vida. Agora, se cada um teve este pensamento que precisava se preparar, eu já não sei. Mas nós vamos ver um perigo muito grande, porque a Bíblia vai nos dizer que muitos dormem, muitos estão fracos. Sabe por quê? Porque está tocando no que é sagrado, tocando de qualquer forma, tocando de qualquer maneira. Mas nós nos preparamos, né? A Bíblia vai dizer que para que nós venhamos examinar. Não é o pastor que vai te examinar. Não é o líder que vai te examinar. É você. Se você está preparado, você vai tomar a ceia do Senhor. Mas se você não conseguiu se preparar, não sei o problema, a dificuldade que houve, é tempo de nós se preparar, dia após dia. Não temos tempos para brincar, não temos tempo para levar o Evangelho de qualquer forma, de qualquer jeito. Amém? Que nós venhamos a cada dia nos preparar, porque o Senhor, Ele está às portas. Amém? Quero que os irmãos fiquem com essa mensagem. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Amém? Nós vamos entrar no momento da ceia. Eu gostaria de chamar à frente a cooperadora Cláudia e o cooperador Vinícius, que vai estar auxiliando nessa ceia, bem? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia
em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Também estarei lendo a palavra. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Glórias a Deus. Cooperador Vinícius, ele vai estar orando pelo pão. Amém? Salve todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nesse exato momento, Senhor, nós estamos dando início a essa ceia. E que, Papai, nós estamos aqui consagrando esse pão, Senhor. E que seja feita a tua vontade, Papai, que nós possamos tomar essa ceia, comer esse pão que representa o seu corpo, Pai. E que o Senhor possa, Papai, fazer o extraordinário sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um de uma maneira extraordinária, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós queremos te pedir, Senhor. E que em nome do Senhor, Papai, seja feita a tua vontade, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Iremos louvar o Senhor, amém? Enquanto os servos do Senhor vai distribuir, amém? Aqueles que não for tomar. Glória a Deus. Aqueles que não for tomar, pode se assentar. Aquele que for tomar, fique em pé, amém? Cristo já nos preparou. E agora nos convida a cear.
versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Quando o cooperador Vinícius estava dando graças, eu parti o pão. Amém? Podeis participar. Amém? Senhor, muito obrigado, papai, por este momento, Senhor, que nós estamos comendo esse pão que representa o seu corpo, pai. Aleluia. Então, Senhor, a tua vontade sobre a nossa vida, Senhor, e tu vais uma santa ceia. Então, muito obrigado por essa santa ceia, pai. Muito obrigado por a gente ter vencido, ter chegado até aqui, Senhor, por a gente ter conquistado o que a gente conquistou por meio da sua graça, pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa operar o extraordinário sobre as nossas vidas, pai. Que o Senhor possa falar com cada um de uma maneira extraordinária, pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar orando pelo cálice. Amém. A cooperadora Cláudia vai estar orando. Amém. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Estou aqui, Pai, oferecendo o Senhor, apresentando estes cálices, Senhor, que representa o Teu corpo, que representa o Teu sangue. Pai, que cada pessoa que possa tomar, Senhor, que nós nos sentimos fortalecidos, Senhor. Nós possamos sentir, Senhor, amado, o gozo do Senhor, o renovo. Pai, renova os Teus filhos nesta manhã. Pai, por mais uma promessa, Senhor, de estarmos ceando na Tua casa. É isso que eu te peço, Pai, te entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Quantos irmãos já estão distribuindo? Aqueles que não for participar, podem ficar sentados. Aqueles que for participar, continuem em pé. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Yeah.
Irmãos, nós vamos fazer a troca do cálice. Isso não é bíblico, é um costume do ministério, amém? Que o irmão vai trocar um com o outro, amém? Isso é uma demonstração de amor, de afeto um com os outros, amém? Profetize algo na vida do teu irmão, na troca do cálice, amém? Pode trocar, amém? Você me lembra, Paulinho? Tem na minha Bíblia. Meu amor, te amo. Você é usado de forma diferente. Você te usa na sua gratidão. Te usa.
Senhor ele venha a cada dia nos conservar nessa união, nessa comunhão, porque nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós temos sido confrontados pela palavra, que não é somente amar a Deus, que é o primeiro mandamento, mas também amar o seu próximo. Porque como que nós vamos dizer que amamos a Deus, ao qual nós não vemos, e ao nosso irmão que está do nosso lado, pertinho, e nós não amamos, né? Que nós venhamos amar uns aos outros, amém? Vou estar lendo aqui o versículo 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Podeis participar, amém?